No vasto universo dos videogames existem aqueles que nos divertem, aqueles que nos desafiam e aqueles que buscam criar uma experiência desconfortável. Esse é o caso de Scorn, uma imersão visceral em um pesadelo tão alienígena quanto familiar, um lugar onde carne e máquina se desfazem em uma sombria dança grotesca. Lançado em 2022 pela id Software, o título do estúdio sérvio não é recomendado para jogadores que se impressionam com facilidade. Ele não te guiará pela mão e muito menos te oferecerá respostas fáceis. Em vez disso, ele te joga em um purgatório biomolecular exigindo que você sobreviva em um universo desconhecido claramente inspirado pelas obras de grandes artistas clássicos. As raízes estéticas de Scorn são mergulhadas no surrealismo com paisagens biomecânicas que borram a distinção entre orgânico e sintético, um lugar repleto de cenários pós-apocalípticos e figuras distorcidas que evocam uma profunda melancolia e desolação. Fatores que ressoam na atmosfera opressiva e na sensação de um mundo em decadência e a fusão de horror cósmico e angústia existencial que transforma o próprio ambiente em um personagem. O início do jogo mostra um primeiro humanoide passando por um tipo de processo que parece ter dado errado. Isso após ele ativar um complexo sistema com um misterioso líquido branco que cai sobre ele e o transforma em um estranho parasita. Muitos anos após esse acontecimento nascerá o real protagonista. Ele consegue sobreviver às adversidades do parto pelo Muro de Gênesis, onde poucos conseguem manter-se vivos ao nascer. Diferente de bebês comuns, ele já nasce em um estado adulto e consciente de qual seu real propósito. O protagonista do jogo é um humanoide silencioso que não possui um nome. Essa falta de identidade permite que o jogador projete suas próprias emoções sobre o personagem e suas escolhas, destacando que a transformação do protagonista acontecerá de uma maneira radical e involuntária, lhe dando novas formas de se defender em troca de sua baixa vitalidade. Seus recursos serão extremamente limitados com a frequente escassez de munição e itens de cura. Como as armas são extensões orgânicas e não convencionais com seu próprio mecanismo de carregamento, isso forçará o jogador a agir de maneira estratégica e evitar confrontos diretos sempre que possível. Falando um pouco mais sobre essa transformação corporal, ela não acontece apenas de forma visual. Ela se reflete na jogabilidade e nas novas habilidades conquistadas, sendo algumas úteis e outras apenas dolorosas. O corpo do protagonista se torna um experimento em andamento no qual a perda gradual da forma humana é feita para criar um profundo desconforto no jogador. A Assembleia é um lugar onde sua jornada rumo ao desconhecido começará, um vasto complexo e a primeira grande área do jogo Scorn. Ela será a porta de entrada para um pesadelo filosófico, atuando como uma introdução brutal e silenciosa no qual você irá explorar. O design visual da Assembleia é composto por corredores e salões feitos de estruturas ósseas retorcidas. Suas paredes parecem respirar com uma pulsação interna, sendo que cada canto revelará uma fusão de órgãos e máquinas oxidadas. O silêncio da área só é quebrado pela mescla entre sons mecânicos e orgânicos, como perturbadores rangidos e zumbidos ecoando seus passos em extensas superfícies úmidas. Suas máquinas sugerem um propósito sombrio e o funcionamento de uma espécie de fábrica onde estranhas formas de vida são manipuladas e processadas. No claustrofóbico universo de Scorn, cada criatura será mais uma peça de um terrível pesadelo, um símbolo da tragédia que consumiu toda a existência. Porém, em meio a essas criaturas, uma figura se destacará. Uma criatura que personifica a dor e o propósito doentio deste sombrio ambiente. Moldman é a personificação da perda, um prisioneiro de sua própria carne cuja existência está entrelaçada de forma perturbadora. O primeiro encontro com esse personagem é carregado por uma sombria melancolia quando no fundo de uma câmara escura encontramos essa inerte forma de vida, um ser humanoide distorcido com pele pálida e deformada. Seus membros longos e finos se encontram retorcidos em uma espécie de casulo que está preso a uma estrutura metálica conectada à parede. Em seu olhar não haverá ameaça ou hostilidade, apenas a existência da dor vinda de uma vítima testemunhando sua própria tragédia. Infelizmente, seu fraco corpo servirá apenas como peça de reposição para acionar diferentes tipos de dispositivos. Para continuar sua jornada, o protagonista precisará de algo que o Moldman possui. A solução será realizar um ato de violência utilizando uma ferramenta giratória para arrancar partes da criatura em um ato visceral, ou removê-lo de seu casulo para levá-lo até a porta trancada e juntos desbloqueá-la. Como podem ver, esse não é um monstro para ser temido ou odiado, ele é apenas o reflexo do próprio protagonista e da natureza de Scorn. Ambos são prisioneiros de suas circunstâncias, sendo manipulados por forças que não conseguem compreender. O Moldman é a representação física de um universo que não vê a dor e o sofrimento como um mal a ser evitado, mas como um meio necessário para o funcionamento de algo ainda maior.
Ao se aproximar da cratera, temos um vasto e desolado deserto vermelho composto por um extenso solo seco e rachado. Um ambiente pontuado por estranhas formações rochosas que se estendem até o horizonte, onde o céu também tem uma tonalidade avermelhada. Depois de atravessar labirintos de carne e metal, o protagonista de Scorn finalmente chegará à cratera. A cratera é um chocante cenário de desolação e, ao contrário da Assembleia, os corredores são mais abertos, com uma atmosfera opressiva que reflete o avermelhado ambiente doente. Este lugar é a fonte de toda a decadência desse mundo, sendo que no coração deste abismo reside uma imponente figura chamada Rainha da Cratera. Ela é uma colossal criatura fixa e sustentada por uma rede complexa de tubos e apêndices que se conectam às paredes de todo o complexo. Não ataca outros seres, pois está aprisionada, pulsando novas vidas em constante ebulição. A rainha é a fonte de toda a praga presente no local, sendo a mãe dos parasitas que infestam a cratera. Seu funcionamento é como um gigantesco útero e um motor biológico que continua a criar e a perpetuar um ciclo de vida e morte sem absolutamente nenhum sentido. Para escapar dessa região, o protagonista precisará desconectar alguns mecanismos ligados à rainha, isso liberando ela de seu suporte para conseguir acessar a porta de saída. O ato de arrancar os tubos que sustentam a rainha é um momento de violência visceral que vai gerar ainda mais sofrimento à monstruosidade que domina esse território. Um último vislumbre de esperança surgirá no horizonte, mostrando uma cidade de luz. Uma utopia aparentemente inalcançável, conhecida como Cidade de Polis. Seu design limpo e geométrico trará uma promessa de salvação. Polis é a representação de tudo que o protagonista lutou para alcançar e a esperança de um futuro livre do horror biomecânico que o consumiu até o presente momento. A beleza da cidade serve como um lembrete de que a salvação sempre existiu, mas que o caminho para ela estava pavimentado com a perda completa de sua essência, decorado com esculturas de cadáveres copulando em diferentes posições, onde seus corpos, claramente em estados de decomposição, envolvem uma série de atividades que aparentam a busca por um nível superior. As correntes espirituais e psicodélicas do local apresentará mais uma das diferentes formas de vida de Scorn. Nesse ponto conheceremos pequenas criaturas chamadas homúnculos. Eles são seres que foram criados artificialmente, tendo nascidos de experimentos em busca de um tipo de substância viva para consumo. Eles são feitos de uma matéria alucinógena que outros seres usam para alcançar estados mais elevados de consciência. Basicamente, são como baterias vivas que amadurecem em potes sintéticos, aumentando de tamanho até que cada átomo disponível do espaço seja preenchido, uma vez que eles sejam libertados de suas prisões. Independentemente de seu pequeno tamanho, eles possuem grande intelecto e são engenheiros capazes de montar ciborgues ou fabricar equipamentos mecanizados para ajudar a superar suas próprias limitações físicas. Ao avançar por Polis, o protagonista precisará utilizar alguns homúnculos para conseguir acessar outros corpos antes de tentar alcançar o portal final. Falando sobre algumas curiosidades de Scorn, temos seu desenvolvimento começando ainda em 2014. Infelizmente, a equipe de desenvolvimento enfrentou desafios financeiros, chegando até mesmo recorrer a campanhas de financiamento coletivo para continuar o projeto. Sua primeira gameplay foi divulgada em 2015, conseguindo chamar a atenção de jogadores curiosos que não entendiam a real intenção por trás dos estranhos mecanismos e cenários. O jogo foi lançado em 2022 como um exclusivo temporário do Xbox Series e PC, sendo um dos títulos mais aguardados no serviço Game Pass. Para criar um mundo detalhado de Scorn, a eb Software utilizou a Unreal Engine 4. A filosofia por trás de Scorn é claramente inspirada no horror corporal, um subgênero que foca na mutilação e degeneração do corpo humano. Esse estilo de horror, onde a carne se torna maleável e corruptível, foi popularizado em filmes como A Mosca. Sua interface de usuário vazia e a falta de um enredo explícito foi uma escolha de design intencional. A eb Software queria que a história fosse contada através da narrativa ambiental para forçar os jogadores a interpretar o mundo e sua jornada de forma pessoal. Em inglês, Scorn significa desprezo ou escárnio. O nome reflete o sentimento que o universo do jogo parece ter em relação à vida. Seu mundo é um lugar de repulsa e indiferença, onde a existência é tratada com total desprezo. Voltando a falar sobre a história do jogo, ela retrata a busca por um estado de ascensão. O protagonista já nasce buscando por esse estado e fará o que for preciso para conseguir essa nova forma. O parasita em si será apenas mais uma ferramenta para que ele conclua seu objetivo, já que de maneira geral ele o ajudará. Isso acontecerá até mais pro final do jogo, quando você removerá o parasita para então seguir os desfechos de ascensão sozinho. Essa forma de ascensão não será apresentada de maneira direta, você poderá ver desenhos dela pelas paredes ou algo similar, mas a forma física nunca é apresentada no jogo. Só temos mais informações sobre ela por meio do livro de arte que mostra como ela seria e também nos garante que ela é o real objetivo do protagonista.
Por mais que à primeira vista o final possa parecer confuso, ele também pode ser interpretado de maneira simples, já que o protagonista não consegue atingir sua forma de ascensão. Ao invés disso, o parasita aparece e o consome por completo, fazendo com que os dois passem a ser apenas mais um bolo de carne em meio a tantas estruturas mecânicas. As dúvidas que ficam é como seria se o protagonista tivesse conseguido alcançar essa forma de ascensão? Será que ela lhe daria poderes para se defender de outras criaturas? Ele passaria a ser invisível, vivendo apenas em um estado espiritual? Ou viveria junto a outras consciências sincronizadas em um estado de preservação? Particularmente acredito que qualquer interpretação é válida, pois lendo o livro de arte fica claro que uma parte importante do jogo foi cortada de forma abrupta. Esse corte fez com que ela e a parte final ficassem comprometidas. Sem contar que o próprio portal apresentado nas cenas finais a princípio foi criado para ser usado apenas em um trailer. O processo final de desenvolvimento foi acelerado por conta dos muitos adiamentos em seu lançamento, e isso fez com que os roteiristas escolhessem terminar essa história deixando em aberto para novas teorias com ideias de um final que aparentemente nem eles mesmos tinham pensado ainda. Scorn dividiu opiniões por sua abordagem de narrativa minimalista e seu combate deliberadamente desajeitado, mas foi elogiado por sua audácia artística que o difere da maioria dos jogos lançados nos dias de hoje. Por coisas assim que, ainda que esse não seja seu estilo de jogo favorito, fica claro reconhecer a coragem do estúdio em abordar temas tão complexos que a maioria dos estúdios preferem não se aventurar. Scorn é um lembrete de que a beleza pode ser encontrada até mesmo nas formas mais sombrias e que o terror mais profundo não vem de sustos baratos, mas de um mergulho em um pesadelo que se recusa a ser explicado. Esse é o principal motivo pelo qual ele continuará a assombrar e fascinar aqueles que ousarem entrar e explorar seu misterioso universo.